Olá, tudo bem? Eu sou a Bruna Baroni e no vídeo de hoje a gente vai trabalhar com os deslocamentos. Vou trazer uma série de exercícios e uma forma simples da gente poder criar os deslocamentos e aplicar no que a gente toca. Eu acho que uma das coisas mais difíceis que a gente passa quando a gente está tocando ou estudando um deslocamento é que é muito fácil da gente se perder, né, quando a gente está fazendo isso. Muito fácil da gente não saber em que tempo que a gente está tocando, aonde está o começo de cada compasso. Então eu acho que o melhor ponto de partida para a gente poder trabalhar esse assunto é sempre a partir de coisas simples, né? Grupos de notas ou estruturas que você já está acostumado a tocar, né? Uma coisa que já faz parte do seu dia a dia. E aí, em cima desse grupo de notas, a gente cria um deslocamento. É justamente essa ideia que eu quero passar nesse vídeo, né? Como que a partir de coisas simples que já fazem parte do nosso dia a dia, a gente consegue criar um efeito muito legal e aplicar no que a gente toca. Bom, para começar o nosso trabalho em cima dos deslocamentos, a gente vai começar com a ideia de mover o nosso ponto de partida. O que seria isso? Pegar uma frase, né, algo que você já esteja habituado a tocar, né, como eu já disse, e a gente vai mudar o ponto onde essa frase vai começar, né, o ponto de partida dela. Então, por exemplo, se eu pegar um paradiddle e tocar o paradiddle em semicolcheias, a gente vai tocar 4 notas por tempo. Então, a ideia aqui desse exercício é a gente começar o paradiddle na primeira semicolcheia, depois, sem mudar a estrutura do paradiddle, daquela manulação, né, do paradiddle, a gente vai iniciar o paradiddle a partir da segunda semicolcheia. Depois, mesma coisa, a partir da terceira, sem mudar novamente a estrutura do paradiddle, e depois a partir da quarta semicolcheia. Né? Isso naturalmente vai criar as inversões dos paradiddles, que também é algo que a gente está acostumado a estudar. Né? E as inversões nada mais né, do que esse deslocamento, né, do ponto de partida. A gente não muda a estrutura do paradiddle, né? O direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda, vai estar sempre acontecendo, né? O que vai mudar é onde a gente vai começar essa estrutura. E para criar esse efeito, né, de deslocamento, é legal a gente acentuar, né? A cada 4 notas, né? A primeira direita, a gente acentua, né? Depois, a hora que inverter a manulação, né? Esquerda, direita, esquerda, esquerda, a gente também acentua para poder criar esse efeito, a gente poder ouvir bem aonde está esse ponto de partida que a gente está se deslocando. Bom, vou começar demonstrando no pad e depois eu vou passar a tocar um groove utilizando os paradiddles e ir mudando o ponto de partida do paradiddle. Lembrando, em momento algum, vou mexer na estrutura do paradiddle enquanto eu estiver tocando os deslocamentos.
Bom, ainda em cima dessa ideia de mudar o ponto de partida, eu queria demonstrar uma frase que eu acho muito interessante e que lembra bastante um paradiddle ainda. E quem eu vi falando dela foi o Steve Gadd numa entrevista. E foi no momento que ele justamente estava falando sobre essa questão de mudar o ponto de partida daquilo que a gente toca, a gente ter segurança para fazer isso. Porque muitas vezes a gente se acostuma mecanicamente com alguma estrutura e se acostuma de sempre partir ela da cabeça do tempo, por exemplo, né? Sempre você estuda aquela estrutura e ela sempre inicia naquele local onde você está acostumado, naquela subdivisão. E se você precisa começar essa mesma estrutura em alguma outra subdivisão, em algum outro tempo do compasso, é muito comum que a gente se perca. Parece que ela soa outra coisa também quando a gente está tocando. Então, ele cita essa frase como uma ideia de estudo, e eu achei muito interessante, e por isso que eu queria passar agora nesse exercício, tá? Então, é muito legal essa ideia de você simplesmente se deslocar, né, pelo tempo, né, pela subdivisão do tempo que você está tocando, que você cria uma ideia, às vezes, completamente diferente, né? Às vezes, uma semicolcheia para frente pode dar um sentido, né, uma ideia muito diferente para aquilo que você está tocando. E parece fácil falar isso, né? É só você se deslocar sem mudar a estrutura, mas quando a gente está tocando, nem sempre a gente tem esse controle tão fácil. Então, por isso que é legal trabalhar em cima de ideias, né, e ir deslocando essas ideias ao longo das subdivisões para ir criando mais segurança, né, mais controle e novas ideias em cima daquilo que você está tocando. Agora, nos próximos exemplos, eu vou utilizar uma outra frase e mover o ponto de partida dela para criar o deslocamento.
gente vai trabalhar com os deslocamentos em cima dos grooves. E o que a gente vai fazer aqui é mudar o espaço entre as notas. O que vai ser isso? A gente vai pegar um groove simples e criar em cima dele uma sensação de uma nova pulsação. Então, por exemplo, se eu pegar um groove simples como esse aqui, a gente vê que o bumbo e a caixa estão aparecendo a cada 2 colcheias, né? Eu toco um bumbo, depois de 2 colcheias uma caixa, depois de 2 colcheias um bumbo e assim por diante. A gente vai mudar o espaço entre essas notas, no caso as notas do bumbo e da caixa. Então no primeiro exercício que eu vou demonstrar, eu vou tocar um bumbo, depois de 3 colcheias eu vou tocar uma caixa, depois de 3 colcheias um bumbo e assim por diante. Eu estou mudando esse espaço onde o bumbo e a caixa vão aparecer. Uma coisa que é interessante de perceber é que se cria uma sensação de uma nova pulsação em cima do que eu estou tocando, né? Mas como o metrônomo está ali ligado o tempo todo, dá para ver que nada muda no andamento, as subdivisões são as mesmas, né? A colcheia é mantida o tempo todo, mas só do fato de ter mudado o espaço entre as notas que eu estou tocando no bumbo e na caixa, dá uma sensação de que eu estou tocando numa nova pulsação. O que se cria também com esse tipo de exercício, com esse tipo de ideia, né, é o que a gente chama de ritmo cruzado, que seria um ciclo, né, que não fecha em apenas um compasso. Você percebe que ele precisa, no caso aqui, como a gente está trabalhando de 3 em 3 notas, esse ciclo se fecharia em 3 compassos, né? Mas para deixar a quadratura bonitinha, né, que é algo que a gente utiliza bastante em música, eu estou demonstrando e vou demonstrar os outros exercícios também em 4 compassos, né? Então você pode perceber que se eu fosse concluir o ciclo dessa ideia do que eu estava tocando, eu levaria 3 compassos, né? Mas para fechar a quadratura eu adicionei mais um compasso, e aí você vê que o ciclo ainda estaria meio que, né, ali faltando um pedaço, certo? Mas esse é um efeito muito interessante e um efeito muito perigoso também se você não está com a contagem muito firme. Então é muito importante estudar com o metrônomo e também contar o tempo inteiro quando você estiver tocando esse tipo de exercício ou aplicando isso no que você toca. É muito importante a contagem não parar para você não se perder, certo? Uma outra ideia para reforçar também esse conceito de nova pulsação criada em cima daquilo que você está tocando é você também tirar a subdivisão, né? Eu estou mantendo, no caso, nesse exercício anterior, eu mantive a condução em colcheias. Agora eu vou tirar essa condução e vou tocar o chimbal somente com o bumbo e com a caixa. Ainda eles vão estar aparecendo a cada 3 colcheias, mas a condução não vai estar constante. Então, cria um efeito diferente, ainda dando, acho que até reforçando essa ideia de nova pulsação em cima daquele tempo. Bom, agora seguindo a ideia de mudança de espaço entre as notas, a gente vai trabalhar com semicolcheias, ainda de 3 em 3, mas pensando nas semicolcheias agora como subdivisão.
próximo exercício, a gente mantém o bumbo e a caixa de 3 em 3 semicolcheias. A única coisa que a gente vai diminuir um pouco é a subdivisão da nossa condução. A gente vai passar a conduzir em colcheias, mas o bumbo e a caixa seguem a ideia de 3 em 3 semicolcheias. Agora a gente vai diminuir mais um pouco a nossa condução. A condução vai aparecer só, né? O chimbal vai aparecer só quando o bumbo e a caixa aparecerem, ou seja, de 3 em 3 semicolcheias. Ainda seguindo essa mesma ideia, né? Só que criando a sensação de uma nova pulsação sem a condução aparecendo o tempo todo. Agora, nesse exercício, a gente volta a conduzir em semicolcheias, só que agora o bumbo e a caixa vão aparecer a cada 5 semicolcheias. Esse vai ser o deslocamento que a gente vai criar nesse exercício. Esse exercício eu vou só criar um efeito diferente em cima da condução. A gente vai manter as semicolcheias conduzindo, o bumbo e a caixa aparecendo a cada 5 semicolcheias. A única coisa que a gente vai adicionar é uma acentuação diferente. E essa acentuação vai ser a seguinte: a gente vai acentuar a primeira e a terceira semicolcheia desse grupo de 5, né, que é o espaço em que o bumbo e a caixa estão aparecendo. Então a acentuação vai ser a seguinte: vai conduzir em colcheia, igual a gente fez no exercício anterior, mantendo a ideia do bumbo e da caixa aparecendo a cada 5 semicolcheias. E novamente, diminuindo mais um pouco, né, a nossa condução, a gente vai tocar de novo o chimbal junto com o bumbo e junto com a caixa, ainda aparecendo a cada 5 semicolcheias.
essa é a nossa última ideia de trabalho em cima dos deslocamentos, e é um conceito muito simples de se pensar. Só que, assim como qualquer deslocamento, dá um bom trabalho, e novamente a gente precisa ter muita concentração na hora de estudar, na hora de contar, para a gente não se perder, saber em que tempo, que subdivisão que a gente está tocando, quantos compassos já foram, enfim, né, para aquele efeito do deslocamento ficar interessante e não te derrubar, tá? Então, esse foco na hora de estudar, né, pensando na contagem, colocar o metrônomo para te ajudar a não se perder, é muito importante, certo? Então, o conceito, como eu falei, é muito simples, que a única coisa que a gente vai fazer aqui para criar o deslocamento é adicionar um bumbo. Então, a gente vai pegar, de novo, repito a ideia da gente começar com um grupo simples, coisas que a gente já está acostumado a tocar, e a gente vai adicionar um bumbo em cima desse grupo, né? Além do grupo que a gente está tocando, a gente coloca um bumbo e vai criar um deslocamento em cima disso. Então, novamente, vou voltar para a ideia dos paradiddles, que é, né, um grupo, uma estrutura que a gente está super familiarizado. E a gente vai tocar um paradiddle, né, 4 notas do paradiddle, acrescentar um bumbo. Depois, outras 4 notas, acrescentar um bumbo. Então, esse paradiddle vai sempre se deslocando uma semicolcheia para frente. Que a gente vai fazer é iniciar pelo bumbo, em vez de iniciar pelo paradiddle, né? Cai um pouquinho na ideia do primeiro lá exercício que a gente fez aqui no vídeo, que era de mudar o ponto de partida. Então aqui, em vez de a gente começar pelo paradiddle, a gente vai começar pelo bumbo. Agora a gente vai fazer a mesma coisa em cima do double paradiddle. Então, double paradiddle, que no caso tem 6 notas e um bumbo. De novo, double paradiddle, outro bumbo e assim por diante. Nosso ciclo vai ser de 7 notas agora. Novamente a gente vai inverter, começar pelo bumbo. Nesse exercício a gente vai utilizar o triple paradiddle mais o nosso bumbo. Então, triple paradiddle, bumbo, triple paradiddle, bumbo e assim por diante. Vamos criando o deslocamento em cima disso. Novamente, vamos inverter, começar pelo bumbo, depois o triple paradiddle.
gente vai fazer o paradiddle diddle, mais a adição do bumbo para criar o deslocamento. E agora, novamente, invertendo, né? Começando pelo bumbo, seguido do paradiddle diddle. Então, esses foram alguns exercícios, algumas ideias para a gente conseguir trabalhar em cima de deslocamentos a partir de conceitos simples, né, de serem trabalhados, a partir de grooves simples. A gente vê que é possível criar, né, um efeito interessante. A partir de um simples paradiddle, a gente consegue mudar o ponto de partida dele, ou simplesmente adicionando um bumbo, né, uma nota só, a gente consegue criar um deslocamento super interessante em cima de uma estrutura que a gente está tão acostumado. Então, eu gosto de lembrar que todos esses conceitos podem ser aplicados em cima de muitas coisas, claro, de grooves muito mais complexos, de estruturas e frases muito mais complexas, mas eu acho que é importante a gente começar do simples, né? Como eu falei, o foco na contagem, em não se perder, né? Saber exatamente onde você está, com segurança, é muito importante nesse estudo. Então, por isso que essa ideia de partir de coisas que fazem parte do nosso dia a dia é muito importante para facilitar a nossa forma de pensar. E a gente vê que realmente é possível criar muita coisa interessante, né? Às vezes não necessariamente a gente precisa complicar demais para criar uma coisa interessante aqui na bateria, tá? Então esse é um ponto de partida, vale a pena você utilizar os seus grupos de notas, as suas frases, né? Os rudimentos vão caber muito bem, né? Eu utilizei o paradiddle, mas você pode utilizar qualquer outro rudimento com essa ideia de mudar o ponto de partida, adicionar um bumbo, você pode pegar um groove diferente para aplicar essa ideia de mudar o espaço entre as notas e criar uma sensação de uma nova pulsação ali. Então aqui é só um ponto de partida, só algumas ideias para você começar a trabalhar em cima dos deslocamentos. E obrigada por estar aqui, claro. Se você gostou, dá sua curtida, deixa um comentário, me conta o que você achou, se esse estudo foi útil para você, se te ajudou em alguma coisa. Se você estuda deslocamentos, já estudou alguma coisa, me conta o que você fez, o que você gosta de estudar em cima desse assunto, que eu vou adorar saber. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!